A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as vidas de todos os irmãos nessa noite. Aleluia. A palavra do Senhor será pregada e é o que nós mais desejamos, né? Ouvir a palavra do Senhor. Então vamos aproveitar. Pega a sua Bíblia, meus irmãos, em Mateus capítulo 4. Hoje nós vamos meditar sobre uma passagem interessantíssima da palavra de Deus, extremamente instrutiva. Olha, agora eu canto um pouco, já fico rouco. Eita, meus 20 anos que já foi, pastor. Canta, aí vem o Covid também para acabar de completar, né, pastor? Aí a gente fica, canta um pouquinho e já fica sem voz. Oh, Jesus, só pela graça. Mas eu já tive e já passou, tá? Então, essa tossidinha que eu dei aqui não vai passar para ninguém. Irmãos, Mateus capítulo 4, vamos meditar sobre a tentação de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se de Jesus, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Vamos fechar os nossos olhos por um instante e vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor, colocar nossas mentes na presença do Senhor, nosso espírito, porque esse é o momento do derramar da unção, do óleo do Espírito Santo sobre nós. É aquele momento em que o Espírito nos alimenta. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus querido, por essa noite tão especial. Eu sei, Senhor, que não é à toa que estamos aqui. Não é à toa que o teu filho e a tua filha estão aqui nesse lugar. O Senhor os trouxe aqui. O Senhor nos trouxe aqui para conosco falar, para trabalhar em nosso interior. Ó Deus querido, aqueles que estão também remotamente ouvindo essa mensagem, saberão que o Senhor está falando com eles. E o Senhor está falando com todos nós, porque não há limite para o teu Espírito agir. Tudo é teu, Senhor. Nós somos teus. Toda a terra é tua. O coração dos homens está na palma das tuas mãos. Se nós abrirmos o nosso coração, como diz a palavra, se nós abrirmos a porta, o Senhor Jesus entrará e fará um banquete conosco. Cearemos juntos. Cearemos juntos, nos alimentaremos juntos, celebraremos juntos. Você e Jesus, glória a Deus. Faça isso conosco nessa noite, Senhor. Abrimos a porta do nosso coração para as tuas palavras penetrarem ali e nos transformarem de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Bom, aí, pastor, melhorou, viu? Ó, desculpa, tá, pastor? Ah, é plástico.
Melhorou mais um pouco. Glória a Deus. Aqui. Aqui. Oi. Isso é falta de prática, pastor. Esse copão grande, esse eu acostumado não. Chique demais. Mas, irmãos, glória a Deus, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre perder e ganhar. Bem? Perder e ganhar. Vou fazer uma pergunta para você. O diabo tinha alguma dúvida de que Jesus era o Filho de Deus? Sim ou não? Ele não tinha dúvida nenhuma, né? Mas por que ele fica perguntando toda hora? Se você for filho de Deus, então faz isso. Se você é mesmo filho de Deus, faz aquilo. O diabo não tinha dúvida. Mas uma das principais estratégias do diabo para com Cristo, e nos dias de hoje para contigo, para comigo, é plantar a dúvida. Ainda hoje eu falava com um grande amigo meu pessoal, e ele sempre foi uma pessoa muito cristã. Há muito tempo que nós não falamos de religião, porque eu sempre o considerei uma pessoa bem consolidada na fé. E por acaso nós estávamos conversando hoje, remotamente, ele está em home office, eu também. E aí eu falei para ele, olha, eu sei que você é uma pessoa de muita fé, então vou te contar uma bênção, assim que aconteceu na minha família. E aí ele solta uma frase no meio assim, olha, eu já fui uma pessoa de mais fé, hoje eu já tenho umas certas dúvidas. Pensei, né, olha, eu já tinha preparado essa palavra e pensei, olha só como que Deus faz. Tomara que ele esteja aí nos ouvindo, viu, meu amigo? Isso é para você. Se alguém é especialista em plantar a dúvida, é o diabo. Quanto mais você se afasta de Deus, mais dúvidas o seu coração terá. Ele é tão audacioso, o inimigo das nossas almas, que olha só a capacidade do cidadão, querendo plantar dúvida em quem? No próprio Cristo. Se você é filho de Deus, você fala que é filho de Deus. Mas se você é filho de Deus, então vamos ver. Pula daí, vamos ver. Ele falou lá na palavra, não está escrito lá na palavra? Que ele vai mandar os anjos te guardar, não vai não sei o quê, você não vai cair, não vai quebrar, não vai acontecer nada. Então vamos ver. Bom, daqui a pouco a gente chega lá. A primeira tentativa do diabo se encontra em Mateus 4. Ele fez 3 tentações. Ele fez 3 propostas para o Senhor Jesus. A primeira delas está em Mateus 4, no verso 3. Mas um pouquinho antes do verso 3, eu quero chamar a atenção para você sobre o contexto do que estava acontecendo. O Senhor Jesus ainda não havia começado efetivamente o seu ministério. E ele estava se preparando para uma missão cujo final ele já sabia. Ele sabia que ele daria a vida por toda a humanidade, mas antes que isso acontecesse, ele decidiu fazer esse período de consagração. Então, diz a Bíblia, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Então ele foi levado pelo Espírito ao deserto. A gente já viu algumas passagens na Bíblia sobre homens e mulheres de Deus que foram transladados, que foram transportados, ou foram conduzidos pelo Espírito para um lugar ou para outro lugar, ou até mesmo impedidos pelo Espírito de ir para um lugar ou para outro. É possível que você seja completamente dominado pelo Espírito Santo, a ponto dele te usar como ele bem entende. Irmãos, quando você chegar, quando eu chegar, quando nós chegarmos nesse nível, nós vamos estar no lugar mais seguro e mais confortável da face da terra. Um lugar onde absolutamente nada nos atingirá. Esse lugar é o centro da vontade de Deus. E Jesus estava no centro, ele estava completamente em sintonia com o Espírito, a tal ponto em que o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejua durante 40 dias e 40 noites. E depois de ter terminado o jejum, olha só, não estava jejuando aí mais.
Ele terminou os 40 dias e 40 noites de jejum. Já não tinha mais motivo para ele não comer. E a primeira pancada do diabo foi exatamente aí. Ele chegou para Jesus e diz no verso 3, se você é o filho de Deus, você não está com fome? Pega essas pedras aqui, ó, essas pedras aqui, transforma em pão. Aí você come, passa fome. Você não é o filho de Deus? Você não faz mágica? Você não tem poder? Aí você pode se perguntar, mas até que faz sentido, né? Já tinha terminado o jejum. Ele tem todo o poder. Não tinha ninguém ali olhando. Não tinha ninguém para trazer comida para ele. Ele estava no alto de um monte, no meio do deserto. O que custava ele transformar aqueles pães, aquelas pedras em pães, e simplesmente se saciar? Não fica essa dúvida? Talvez você esteja em dúvida agora. Até que faz sentido, né? Bom, começa por aí. Essa é a primeira tentação do diabo. O diabo está apresentando. Nós somos compostos de 3 elementos, vamos dizer assim. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. A primeira tentação do diabo visou o corpo. Ele visou a satisfação do corpo. Acontece que tem um detalhe nessa história, meus irmãos. Alguém aqui sabe qual é o sentido do jejum? O sentido do jejum é redenção. É você abrir mão do que você quer. Você não quer comer? Você não quer assistir aquele programa de TV? Você não quer tomar aquele refrigerante que você ama? Você não quer dar aquela passeada com a família? Você não quer A, B ou C? Jejum é isso, você abre mão de algo que você quer. Você entrega isso, você abre mão para se concentrar em adorar a Deus. Para esmurrar o corpo, como diz a palavra. Para submeter o corpo à vontade do Espírito. E não o contrário. Não é o corpo dominando o Espírito, é o Espírito dominando o corpo. Para submeter a nossa alma, o nosso espírito, à vontade do Criador. Para diminuirmos, para que Ele cresça em nós. Jejum é isso. E quando nós jejuamos, nós estamos nos rendendo ao Senhor, estamos submetendo o nosso corpo, e com Jesus não foi diferente. Aquilo ali, ele estava rendido ao Espírito, rendido ao Pai. Quando termina o jejum, nós estamos em plena integração com Deus. Se o jejum valeu a pena, você vai estar com o espírito fortalecido. Não é hora de baixar a guarda. O jejum não é o fim em si próprio. O jejum não é um fim. O jejum também não é um meio. O jejum é o início. Algumas vezes na minha vida, eu já, como dizer assim, descuidei do lado espiritual. Isso que todo mundo pode dizer que já aconteceu. Aquela coisa de a gente falar, eu estou mais fraco na fé. Ou eu estou mais forte na fé. Mas há momentos em que nós estamos mais sentindo como se nós estivéssemos fracos. Começamos a desejar voltar para o primeiro amor. Então, nesses momentos, houve momentos na minha vida em que eu falei, eu vou quebrar esse círculo vicioso fazendo um jejum. E ao fazer o jejum, aconteceu há não muito tempo atrás. Eu não tinha a mínima vontade de jejuar. E justamente por isso eu falei, vou jejuar. Entrei em jejum e falei, não, eu preciso dar um basta. Eu estou fazendo só a minha vontade. Eu preciso voltar para Deus. Vou jejuar. Eu vou submeter o meu corpo à ação do Espírito. Fiz o jejum. E ao terminar o jejum, eu me sentia plenamente integrado com Deus. Porque o corpo é teimoso, irmãos. Eles vai dominando a gente. Só que quando o jejum da gente termina, quando você faz um jejum e o seu jejum termina, você não pode simplesmente dizer assim, bom, jejuei, agora eu estou santo de novo, vamos lá. Vou aprontar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes do jejum. Tranquilo, já me consagrei, já estou cheio do Espírito Santo, agora vamos ver. Irmãos, jejum não é o fim.
O jejum é o começo, é para você dar um basta na sua carne, para subir alguns níveis e continuar de lá, cheio do Espírito Santo, fazendo as coisas que agradam a Deus. Então, qual o sentido de Jesus ao terminar o jejum, cheio do poder de Deus, pronto para a guerra, pronto para a grande batalha que se apresentava diante dele, de repente começar a fazer mágicas, usar o seu poder, fazendo atalhos para satisfazer a própria carne que ele tinha acabado de submeter? Essa é a sujeira do diabo. Essa é a malandragem aqui da primeira tentação. É tentar fazer com que você, com que eu, busquemos, uma vez que a gente já fez a nossa obrigação de consagração, que a gente vai lá e começa a satisfazer a nossa carne agora. Bom, agora eu vou cuidar de mim. Agora eu vou satisfazer minhas vontades, porque eu acabei de fazer a vontade do Espírito. Irmãos, não é o Espírito lá e nós aqui. É nós juntos com o Espírito, é o Espírito em nós. É isso que traz, é isso que muda a nossa vida. Se o Espírito não habitar dentro de você, você vai continuar caindo e vai continuar patinando como um carro na lama. Ali, ó, jogando lama para todo lado, sem sair do lugar. O Espírito tem que entrar dentro de você. Eu não estou falando a pessoas leigas, pessoas que precisam que se ensine os rudimentos da fé. Vocês são todos pessoas experientes e já passaram por grandes experiências do Espírito Santo. E vocês entendem o que está sendo dito aqui, que é necessário que você se renda ao Espírito Santo completamente. E que o jejum seja o começo disso. No caso aqui da tentação, a grande malandragem do diabo era essa. A esperteza dele. Convencer Jesus que ele já tinha feito a obrigação dele. E ele era filho de Deus, ele tinha poder, ele podia fazer o que quisesse. Certo? Transformasse as pedras em pães, comesse. Aliás, podia transformar numa lasanha logo, né? Quem gosta de frango frito aqui, é um pecado, né? Por que faz esses negócios tão gostosos ser tão prejudicial? Os trem mais bons que tem é os que mais prejudicam. O corinho do frango crocante, cara. Não dou conta não. Olha, eu tenho que fugir desse trem. Sorvete. Por que não transformou em sorvete logo? Aliás, sorvete é que o Cuiabá deve estar vendendo igual água, né? Porque, olha, eu vou falar para você. Mas glória a Deus. Se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele ia estar anulando todo o efeito do jejum que ele tinha feito até ali. Que era uma rendição, ele rendido aos pés do Senhor. E depois de ter se rendido por 40 dias e 40 noites, agora ele ia tomar de volta aquilo que ele entregou para Deus. Amém? Então a primeira tentação de Cristo tem a ver com o corpo. Tá? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi de um amigo meu chamado Renato. Hoje ele mora lá no sul. Num bate-papo ele falou sobre essas 3 tentações de Cristo e a natureza delas. Eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. E hoje eu resolvi falar sobre isso. A segunda tentação foi essa daqui, ó. Ah, mas eu não falei o que Jesus respondeu para o diabo, né? Voltando um pouquinho. No verso 4 ele respondeu, o diabo tentou ele usando a palavra, inclusive. E Jesus responde pela palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3. Ó, nem só de pão viverá o homem, não. Eu não preciso de pão nesse momento. Eu preciso do Espírito Santo. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, esse é verdadeiro alimento. Amém? Vou voltar só mais um pouquinho nessa passagem aqui. Nós tivemos alguns anos atrás a grande perseguição do Estado Islâmico. Lá no Oriente Médio, em algumas regiões do Oriente Médio, um grupo absurdamente autoritário, terrorista, tocando terror lá, e onde eles encontravam cristãos, eles massacravam. E muitos relatos de cristãos que foram intimados a negar a Cristo. Você vai se converter ao islamismo? Se você disser que sim, você está salvo. Se você disser que não, você vai ser queimado vivo.
degolado vivo, afogado, enfim, vão fazer atrocidades antes da sua morte. É mais ou menos a mesma natureza, guardadas as devidas proporções. É negar o poder de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Eu não vou negar a minha fé. Nem só de pão viverá o homem. A minha esperança não é nesse mundo, é no porvir. Amém? Continuando aqui no verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo já pegou Jesus, levou lá para Jerusalém. Olha só como é que a coisa aconteceu. Levou ele lá na grandeza do templo de Salomão, colocou lá no alto do pináculo do templo. Lá de cima ele viu toda a glória de Jerusalém. Lá um lugar alto pra caramba. Falou: ó, você não é o filho de Deus? Então, pode se jogar. Se joga porque a palavra lá está dizendo, está lá escrito: ele vai te sustentar em suas mãos. Não é assim? Atira aí para baixo. Ele, Deus, seu pai, que você diz que é filho dele, ele, seu pai, vai te sustentar. Ele vai mandar os anjos para te protegerem, para você não se machucar. Você não é filho de Deus? Faz isso. Aí, o diabo ele está começando a entrar em outra área do ser humano, que é a área do ego, a área da alma, a área das vontades, a área da estima, autoestima, a área das emoções. É a alma humana. Quem verdadeiramente nós somos. Irmãos, quantas vezes a gente cai nessa mesma tentação? O diabo vem e ataca a nossa autoestima. A caminhada cristã, a vida cristã, ela não é, irmãos, um caminho largo. A caminhada cristã, não se engane, é um caminho estreito. É um caminho de escolhas difíceis. Já se perguntou, o que acontece, por exemplo, com a política? Por que pessoas tão bem intencionadas, às vezes, exemplares, entram na política e depois de poucos anos em que elas estão lá dentro da política, elas estão completamente corrompidas? Já se perguntou isso? É porque elas cedem à tentação. O caminho da vida cristã é um caminho de escolhas duras. É um caminho de negação, não de aceitação. É um caminho de fundamentos, não é um caminho de resiliência e flexibilização. E como é que é aquela palavra, pastor? Quando a gente vai dando margem para algumas coisas, tem um termo bem para isso, oi? Apostasia. Tem um termo mais legal que falaram esses dias aqui no templo, o senhor falou, eu não lembro agora a palavra. Assim, você vai dando uma certa permissão, sabe? Concessões. Está chegando. Daqui a pouco a gente descobre a palavra. Mas assim, a nossa vida cristã, na nossa vida cristã, se nós formos realmente interessados em ter uma vida segundo os ensinamentos de Cristo, duas coisas vão transbordar abundantemente do nosso coração. A primeira delas é o amor. Porque ninguém ama mais do que a Deus, porque Deus é amor. Deus é a expressão do amor. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais capazes nós somos de amar verdadeira e profundamente. E a segunda coisa que vai transbordar na nossa vida tão perto quanto nós estivermos de Deus é retidão, santidade. E a santidade não faz concessões. Pecado é pecado e ponto final. Eu sou eleito deputado estadual, pecado continua sendo pecado.
Eu sou eleito senador. Pecado não deixa de ser pecado, porque agora eu sou uma autoridade. Eu pinta uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Se essa oportunidade tiver uma vírgula de desonestidade na entrelinha do contrato lá embaixo, não é justo, não é certo, e eu vou colher as consequências, porque não deixa de ser pecado por ser uma vírgula nas entrelinhas do contrato. A vida cristã é uma vida, a vida cristã verdadeira é uma vida de escolhas duras. É uma escolhas, uma decisão que a gente toma que tem a ver com princípios irremovíveis, incanceláveis. Princípios que nós não podemos abrir mão, sem flexibilização. Tá? Então é isso. O diabo estava tentando Jesus bem nessa área aí, ó, na área do ego, na área da alma. Falar, mas você é o filho de Deus. Você é um cara importante, Jesus. Rapaz, olha, você é o filho de Deus. Ele não vai deixar nada acontecer com você. Nós aqui, nós somos tudo pequenininho. Mas você não. Você é o cara. Ah, você é poderoso. Ah, mas quanta gente quebra as pernas nesse pecado da vaidade, achando que é alguma coisa. A própria Bíblia diz que nós jamais devemos nos julgar maiores do que o próximo. Trate o outro sempre como maior do que você. Seja humilde. A humildade é o contrário disso que o diabo estava tentando fazer com Jesus. Muitas vezes nós, em algum momento, nós temos que tomar muito cuidado com o pecado da vaidade, para nós não julgarmos jamais que somos maiores do que o próximo. Por mais que ele seja uma pessoa humilde, você não é melhor que ninguém, porque nós somos só carne, osso, pó. Faísca do mesmo Espírito de Deus. Somos criados alma e nenhuma é menos ou mais valiosa do que a outra. A própria Bíblia diz que todas são valiosas igualmente. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não é isso que a Bíblia diz? Glória a Deus. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus estava naquela situação ali, no alto do templo. O diabo pula que Deus vai te proteger. Vamos inverter a ideia. Você é um pai. E o seu filho faz isso. Ah, meu pai vai me proteger, eu vou pular. Não dá vontade de falar, deixa cair. Depois que cair, eu vou até cuidar. Você vai ficar fazendo todas as vontades do seu filho, porque ele simplesmente quer, como uma criança birrenta? O diabo queria que Jesus fosse um garoto birrento, manhoso. Pula aí. Ele vai ter que te proteger. Você não é filho dele? Tem que proteger. Deus tem que fazer. Deus tem que fazer minha vontade, uai. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para estar nesse mundo. Eu quero uma casa. Eu quero o carrão do ano. Eu quero aquele emprego. Eu quero isso, eu quero aquilo. E depois que a gente consegue, a gente quer outra coisa. E depois que a gente consegue essa outra coisa, quer aquela outra. Porque nós somos seres absolutamente insatisfeitos. É impossível saciar a nossa insatisfação natural, porque nós estamos debaixo do pecado original e porque na verdade nós não sabemos o que queremos, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então o cristão, aquele que se rende verdadeiramente ao Espírito de Deus, ele finalmente tem essa epifania, essa revelação. Deus tem o melhor para mim. Irmão, é uma palavra muito simples, é uma frase simples. Repita, Deus tem o melhor para mim. É simples, mas é cheia do poder de Deus, é isso aí. Quando cai a ficha de um cidadão do reino, Deus tem o melhor para mim, a gente começa como é que eu vou dizer? Não dá tanto valor para as coisas que a gente perde nessa terra. A gente começa a ter mais abnegação. A gente já não sofre tanto porque o pneu do carro furou. Uma vez, eu estava
atrasado para a aula da faculdade, cheio de livros, saí correndo. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, o ônibus saiu. E eu saí correndo atrás, e o ônibus não parou. Parecia que eu estava vendo aquele motorista rindo, cara. Eu peguei os meus livros e joguei. E eles espatifaram na traseira do ônibus, e foi folha para todo lado. E foi aquela, tinha chovido e estava meio úmido, né? Você bem que em Cuiabá, quando chove, 5 minutos está tudo seco, é impressionante, né? Mas ainda estava meio úmido. E aí estragou um monte de coisa, cara. Eu perdi a aula, tudo. Eu fui para casa, voltei para casa, também não vou na faculdade hoje. Voltei para casa e eu fiquei tão nervoso aquele dia. Depois que eu me converti hoje, a minha atitude, irmãos, é completamente outra. Eu sou outro cara. Eu era todo enfesadinho, hoje eu sou um poço de paz, pacífico. Se isso acontecesse comigo hoje, eu ia dar risada, ia dar graças a Deus. Ó, Deus sabe o que faz. Com certeza, se eu não fui para essa aula, é porque Deus está me guardando de alguma coisa. De tomar um 0, talvez. Então, quando nós entendemos que Deus tem o melhor para nós, nossa atitude muda em relação à vida. Você ganha um poder e você se liberta das prisões da alma que infestam a humanidade. Uma pessoa cristã, uma pessoa verdadeiramente em quem habita o Espírito de Deus, ela é livre. Ela não se prende mais. Né? Bom, falei bem aí sobre essa tentação, essa malandragem do diabo. O diabo estava tentando Jesus para engrandecê-lo, para tentar fazer ele colocar o pai como empregado dele, não ele servo do pai. E nós não podemos cair nisso também, irmãos. Nós somos servos de Cristo. Nós não somos donos de Cristo. Nós não somos donos do Espírito Santo. Nós não somos donos de Deus. Ele é o nosso Criador e nós somos seus servos. E Ele, por seu grande amor e misericórdia, nos incluiu em seu plano eterno. E Ele vai nos levar para a glória. E nós estaremos para sempre com o Espírito de Deus. Para sempre. E tudo isso daqui, todas essas dores, essas lágrimas, aquela dor no pé, aquela fisgada na coluna, aquele sofrimento por causa daquela perda, ou por causa daquele outro, quando a sua vida mudou e você não teve mais controle. Tudo isso vai passar e nós estaremos para sempre na presença de Deus. Aí acabou, irmão. Aí vai ser só glória. Mas o diabo não... perdão. E Jesus respondeu para ele ainda, né? Olha, eu estou só concentrado no que o diabo falou, esquecendo que Jesus tirava essas coisas de letra. Ele vira para o diabo nessa hora e diz assim, ó, seguinte, só vou dizer uma coisa para você. Não tentarás o Senhor teu Deus. Respondeu com a própria palavra Deuteronômio 6,16. Não vem não. Eu não vou tentar o meu Deus. Eu não vou fazer isso com ele. Eu estou abaixo. Ele está acima. Eu sei o meu lugar. Quem sabe o seu lugar aqui? Diga amém. Se você sabe o seu lugar, então pode ter certeza. Deus sabe o seu lugar também. Ele jamais vai te desamparar, como nós vamos ver daqui a pouco. A terceira tentação, então, o diabo já estava para ficar louco. Ó, tentou no corpo, não deu. Tentou na alma, não deu. Tentou nas emoções, na alma. Agora ele vai tentar no espírito. O que ele faz então? Ele vai aqui para frente, ó. Verso 8. Aí ele apelou, hein? Aí ele só pediu só uma coisinha simples. Uma coisinha de nada. Olha, simplesinho, era só um sim. Uma palavrinha de 3 letras, sim. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso, cara, ó, tudo, as nações, a riqueza do solo, do subsolo, as belezas naturais, sabe, os governos, os poderes, as autoridades, tudo isso daí, te darei, se prostrado me adorares. Mas aí é o seguinte, você tem que fazer só uma coisa simples, só um gestinho, em 30 segundos, você dobra o joelho aqui e me adora, acabou, tudo teu. Eu não vou nem fazer mais nada, eu vou embora daqui, fica tudo na tua mão. De vez em quando eu chego para ver como é que estão as coisas, mas é tudo teu. Basta me adorar. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram.
Então tá, vamos analisar essa parte aqui. O que estava acontecendo ali? Tudo que o diabo queria era a adoração de Cristo. Então o diabo fez o quê? Para conseguir que Cristo o adorasse como Deus. Ele propôs dar uma recompensa para Cristo. Eu vou te dar todas as nações, todo o planeta inteiro, tudo isso aqui eu te dou, se você prostrado me adorar. Então o diabo estava fazendo o quê? Comprando a adoração de Jesus. Não é assim? Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem uma panela na sua casa. Aí você vai lá no OLX, no Mercado Livre, em algum lugar lá, ou vai lá na casa de móveis usados lá do seu bairro, lá, e vende aquela panela para o cara. Essa panela agora você recebeu um dinheiro por ela. Essa panela agora é sua? De quem que é a panela agora? É de quem comprou. Não é assim? O diabo queria comprar a adoração de Jesus. O diabo queria comprar, e ele faz isso conosco também. O diabo quer comprar a nossa honra. O diabo quer comprar a nossa retidão. O diabo quer comprar os nossos princípios. E para isso, às vezes, ele oferece riquezas, ora ele oferece migalhas. Ele quer comprar o nosso caráter, quer comprar a nossa honra. Mas, irmão, vou falar para você, depois que você vendeu, não é mais seu, é do outro. Você não tem mais. Então, cuidado com o que você negocia. Não vai negociando coisas que não têm preço. Se você vende algo como isso, que não tem preço, você não tem mais aquela coisa. Você pode ser rico, você pode ser milionário, você pode ser bilionário, trilionário. Agora nós estamos entrando, pastor, na fase dos trilionários. Não bastasse a diferença, né, de poder aquisitivo das pessoas no mundo, agora nós temos um grupo de 1% no mundo que tem 90% de toda a riqueza do mundo. Nós temos trilionários, bilionários. Tem homens hoje que são mais ricos que toda a riqueza de um país inteiro emergente. Mas aí eu pergunto, o que é que esse dinheiro, quando é que esse dinheiro vai poder comprar o caráter de volta? Porque até onde eu saiba, a pessoa nasce e em menos de 120 anos, ó, partiu. Não é assim? Se nós vendemos a nossa honra, se nós vendemos o nosso caráter, se nós vendemos aquilo que dentro de nós tem tanto valor, como é que nós vamos obter de volta? Como é que eu posso dizer que eu sou? Vou voltar aqui no caso do político. Eu entro para a política doido de vontade de fazer o bem. Chego lá, no primeiro dia que eu estou lá, um mafioso vem e me oferece $1 milhão pelo meu voto para beneficiar alguma coisa. Eu aceito. Pego aquele dinheiro. Eu posso fazer, pastor, irmãos, todo o bem do mundo com aquele $1 milhão. Eu posso encher os pobres de cesta básica, construir igrejas, eu posso fazer o bem, cadeiras de rodas, assistencialismo, eu posso fazer o bem que for. O meu caráter, a minha honra, eu nunca mais vou ter de volta. Não vou ter mais de volta. E era isso que o diabo estava fazendo com Jesus ali. Ó, eu dou tudo o que você quiser, eu só preciso aqui da sua essência, prostrado aos meus pés, me adorando. Eu serei maior do que você. A sua credibilidade, ó, já era. Já era. Irmãos, há pessoas, eu sei que você conhece, que são pessoas humildes, são pessoas pobres, mas são pessoas íntegras. Não são? Você não conhece alguém assim? Ah, eu conheço um monte. Conheço um monte. Pessoas humildes, pessoas sem posses, mas pessoas íntegras.
Falo sem medo de errar. Minha mãe mesmo é uma pessoa extremamente íntegra. Tem um salarinho e tal. Nunca vi ela falar um palavrão, ofender alguém, falar mal. Digo, nunca. A pessoa íntegra. Não é porque é minha mãe, mas eu conheço ela, né? Se ela tivesse alguma mancha, eu diria, minha mãe tem esse defeito. Ela é uma pessoa boa, tudo, mas tem esse detalhe. Não. O pastor conheceu, né? Alguns conheceram aqui. Hoje ela mora em Sinop com a minha irmã. Então é isso, vivemos num mundo hoje em que quase tudo pode ser comprado. Mas aí eu te pergunto, você está disposto a vender a sua honra? Você está disposto a vender a sua adoração? Você está disposto a abrir mão da sua salvação por causa das coisas deste mundo? Porque a palavra diz assim, ó, não adianta nada você ganhar o mundo inteiro vindo depois a perder a sua alma. Significa perder a sua salvação. Ou seja, você pode ter uma vida de grandes prazeres, você pode ter uma vida de grande conforto, você pode ter uma vida durante um tempo cheio de regalias, mas uma hora isso vai acabar. E a hora que acabar é a hora da verdade para você, meu irmão. É a hora da verdade para você que está na internet assistindo. Mas eu queria fazer um adendo aqui. Apenas um apêndice aqui nessa questão. Porque é o seguinte. Como seres humanos, cheios de falhas e defeitos, às vezes nós cometemos nossos pecados. Cometemos nossos erros. Pastor, mas e aí, como é que eu vou fazer agora? Eu fiz tal coisa lá no meu passado, e o senhor está falando essas coisas aí, existe salvação para mim, será? Pastor, eu já fiz tal coisa. Pastor, eu já fiz coisa errada lá no meu passado. Pastor, eu já mexi com droga. Pastor, eu já vendi coisa dentro de casa por causa disso, daquilo. Pastor, eu já me entreguei a alguém acreditando e quebrei a cara. Pastor, eu já fiz sujeira. Tem salvação para mim? Você está falando coisas pesadas demais aí. Irmão, irmã, Deus, ele é tão misericórdia, tão bom, tão misericordioso, tão bom, tão amoroso, que conhecendo a condição humana, duas coisas ele disponibiliza para nós. A primeira delas, ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no teu lugar e pagar o preço do teu pecado. O preço, o salário do pecado é a morte. Mas essa morte que estava endereçada para você, ela foi desviada para a pessoa de Cristo. E ele não morreu uma morte comum. Ele morreu uma morte injusta, porque ele não tinha feito nada, ele era inocente, sem pecado, e além de ter sido condenado à morte, ele sofreu horrores antes disso. Foi torturado, foi massacrado. Quando ele deu o último suspiro na cruz, ele praticamente nem sangue tinha mais, de tanto que ele sangrou. Por horas a fio, a morte dele foi uma morte terrível. Ele morreu essa morte por você, por mim. Então, primeira coisa, bota na sua cabeça, não importa o que você fez, existe cura. E a saída é o Senhor Jesus. Aceita o Senhor Jesus no seu coração. Pastor, o que é aceitar? É isso, meu irmão. É dizer não para si mesmo. Abrir o seu coração, falou, Jesus, mora em mim, porque eu não sei cuidar de mim mesmo. É isso. A segunda coisa é o arrependimento. O poder do arrependimento. Isso vem instantaneamente quando você recebe o Senhor Jesus em seu coração. Às vezes vem antes. Você se arrepende de tudo que você fez. E por causa desse arrependimento, você acaba enxergando a luz que é o Senhor Jesus. E aí, a luz de Deus brilha sobre você. O arrependimento verdadeiro e genuíno é a porta de entrada para que você seja perdoado e redimido das coisas que você fez. Sim! Se algum dia você entregou os seus princípios, a sua honra, a sua integridade, os seus valores por preço, neste momento, a solução é o nome do Senhor Jesus. Ele vai te salvar. E eu digo mais. Deuteronômio 31:8.
Eu vou até abrir, porque ó, é bênção, né? Deuteronômio 31:8 diz assim: o Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes, Ele não te desampara, Ele não desiste de você. Numa caminhada em que você está com outras pessoas, algumas vão na frente e outras vão para trás, e se você se cansar, você será deixado para trás. Deus jamais te desamparará, Deus jamais te deixará, Deus jamais desistirá de você. Tão somente entrega a sua vida ao Senhor Jesus e deixa Ele cuidar de você, deixa Ele transformar sua história, deixa Ele iniciar esse processo na sua vida. Amém? 1 Samuel 12, 22. 1 Samuel 12, 22. O Senhor não desamparará o seu povo jamais. Salmo 37, 25. O justo jamais mendigará. Eu sou velho, já fui novo, jamais vi um justo mendigando pão. Porque o Senhor é fiel, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. Amém? Isaías 41:10. Essa a gente tem que abrir. Isaías 41:10. Isso é para fechar mesmo com chave de ouro. É palavra de Deus mesmo. Isaías 41:10. Vamos lá? Tem gente que sabe esse versículo de cor, né? Ô benção. Está marcado há muitos anos na minha Bíblia isso aqui. E diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas. Não temas, mas pastor, eu estou com medo, porque a minha vida está muito bagunçada. Não temas. Eu sou contigo, eu vou consertar as coisas, eu vou botar ordem nessa bagunça. Amém? E para fechar, Mateus 10, por favor. Mateus capítulo 10. Aí, pastor, você falou para mim pregar hoje, eu já perdi noção do tempo. Já. Mateus capítulo 10, verso 28. Não temais, olha só isso, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Da mesma forma, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem está dizendo isso daqui é o Senhor Jesus. Ele passou exatamente por isso. Ele confessou o nome do Senhor ali diante do diabo que requisitava a sua adoração. Ele confessou: o meu Deus é a quem eu adoro, você jamais adorarei. Pode fazer o que você quiser, eu não vou me encurvar a Baal. O meu compromisso é com o Criador. Aleluia. E assim seremos nós também. Amém, irmãos? Quem dá um glória a Deus aí então? Quem é de Deus dá um aleluia. Aleluia, amém, glória a Deus. Pastor. Deus abençoe, irmão Santo. Nós podemos, acho que nós somos covidianos, né? Podemos abençoar. Vai que não, né? Vai que não, então sabra lá, Santo. Não é? Não use esse exemplo, gente. Não abrace, não. Tivemos, palavra gloriosa, abençoada. Que Deus possa
ministrar os nossos corações e nós possamos sair daqui nessa noite tendo esta convicção: neste mundo nós sofreremos provações, tentações, corpo, alma e espírito, que eu e você possamos ficar firmes, a exemplo do nosso Cristo. Amém? Aleluia. Deus abençoe o pastor Sandro, em nome do Senhor Jesus. Amados e amadas do Senhor, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar o meu irmão Samuel. Venha cá, Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Não, dessa vez não é ele não, é só o pastor aqui mesmo. Venha cá. Hoje o Samuel está aniversariando, está fazendo 13, 11 com cara de 13, sobe aqui, vem cá, vamos cantar parabéns para Samuel. 11 com cara de 13, muito bem, parabéns Samuel, Deus te abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus, doido para lhe dar um abraço. Oh Jesus, doido para lhe abraçar, não posso. Vamos cantar parabéns para o Samuel, mas aquele parabéns aleluiado mesmo, assim com força, em nome de Jesus. Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um doce porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Vamos orar pelo Samuel, estenda suas mãos, vamos abençoar a vida dele. Santo Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem abençoado Samuel, tem feito dele, Senhor, um servo, um instrumento, um vaso, um filho abençoado, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela vida do Samuel, que o Senhor continue abençoando a sua vida, através dele a sua casa, a sua família, que, ó Deus, ele continue na tua presença e nada, absolutamente nada, tenha poder contra a vida do Samuel, mas que ele cresça na graça, no conhecimento, na sabedoria, na unção do Senhor, e que seja varão valoroso na tua presença, Senhor. Nós oramos abençoando a vida dele e agradecendo por mais este ano de vida que o Senhor tem concedido a ele, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, Samu, em nome de Jesus. Amém? Samuel, você sabe que Samuel é ministro de louvor, João? Pois é, João. Né, João? Né, Samuel? Pronto, está dado o recado. Maravilha. Deus abençoe a vida do Samuel em nome de Jesus. Vou contar para vocês, eu não devia, mas vou. Eu fui fazer uma visita para Tiago ontem. Ele não estava lá, ele não estava. Ele chegou e eu estava sentado no fundo da loja dele, esperando ele. E ele chegou, ele pegou, olhou para mim, pegou o telefone, ligou, falou: tem horário para hoje? Aí o rapaz falou: não tem. Para que dia? Para amanhã. Pastorzão, amanhã o senhor consegue? Consegue o quê? Cortar o cabelo, marcando horário para me cortar o cabelo. Está marcado para amanhã, né, Tiago? Está marcado o horário no cabeleireiro amanhã. No mesmo dele. Eu fiquei com vergonha na hora. Eu falei: será que eu estou tão despenteado assim, meu Deus? De moto, capacete, cabelo. É porque hoje eu estou no puro laque, puro Carina, puro. Nem mexe, pode dar a ventania que for. Puro brilhantina. E pasta na barba para poder dar uma sentada no negócio. Meu irmão, você que veio preparado, preparada, com o seu dízimo, sua oferta, você poderá louvar ao Senhor através dele. Traga até o altar com alegria no coração, com alegria de poder ofertar, de poder dizimar na casa do Senhor. Amém? Os irmãos que estão em casa podem fazê-lo através do aplicativo. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome por teu cuidado, por teu zelo, por teu amor. Louvamos o teu nome porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra. Louvamos o teu nome porque somos teus, porque o Senhor nos fez feituras do Senhor. Muito obrigado, Pai. Louvamos o teu nome através dos nossos louvores, através do nosso culto a ti, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, com as nossas vidas, louvamos o teu nome. Pai, obrigado pela ministração da tua palavra, obrigado pela vida do pastor Sandro. Abençoa a sua casa, sua família, abençoa a vida da tua igreja unida e reunida. Continua abençoando o teu povo, Pai, com toda sorte de bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, as insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja envolvendo toda a igreja do Senhor Jesus neste lugar, todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, de hoje para todo sempre. Amém, amém, amém. Lembrando, amados e amadas do Senhor, que sábado temos GI dos jovens, e domingo de manhã estaremos dando início a uma série de ministrações sobre o final dos tempos. Amém? Começa neste domingo, às 9 horas da manhã, uma série de ministrações, no estudo de escatologia, sobre que é o estudo dos finais dos tempos. Amém? Então, quem puder, esteja presente. Quem não puder e possa acompanhar pela internet, será transmitido pelo Facebook, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço. Não dê não, esqueci de novo. Dê um cutucão no seu irmão aí, uma cotovelada nele, um chute na canela, alguma coisa nesse sentido. Mas cumprimente seu irmão na graça e na paz do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.